Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Nós estamos celebrando este segundo mês de agosto, o mês dedicado às vocações das famílias de modo específico, rezando também neste domingo por todos os pais. Antes de falarmos um pouco sobre o Evangelho, sobre a dinâmica espiritual deste dia, vos convido a, assim como eu vou fazer este momento, acender uma vela para pedir as luzes do Espírito Santo para que ele nos ilumine na escuta atenta da palavra e para que nós possamos compreendê-la e colocá-la em prática em nosso dia a dia. Vos convido, caríssimo irmão, caríssima irmã, a tomar sobre as suas mãos a palavra de Deus e abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 a 33. Acompanhe comigo a passagem do Evangelho deste domingo. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: "É um fantasma." E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: "Tende confiança, sou eu, não tenhais medo." Pedro, interpelando-o, disse: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de meditarmos um pouco também a palavra de Deus, vamos invocar o Espírito Santo nesta oração para que ele venha em nosso auxílio. Reze comigo em sua casa esta oração. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, que eu te ame e te faça amar, que eu te sirva e te faça servir, que eu te louve e te faça louvar. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum, nós estamos celebrando também o segundo domingo de agosto, este mês em que a Igreja nos convida a rezarmos muitos, de modo intenso pelas vocações. Neste dia, nesta semana, nós vamos estar rezando por todas as famílias e, de modo especial, neste dia, por todos os pais. E assim nós queremos refletir a palavra de Deus hoje, que nesta passagem do Evangelho nós nos encontramos com aquele famoso episódio de Jesus Cristo andando sobre as águas, indo ao encontro dos seus discípulos e que também Pedro, sentindo um apelo, um convite do Senhor para caminhar sobre as águas, vai ao encontro do Senhor. O Evangelho de hoje tem a nos ensinar a confiança na pessoa de Jesus. Primeiro, Jesus aparece andando sobre as águas e a comunidade reunida, os discípulos, começam a temer. Uns pensam que é um fantasma e Jesus já logo se identifica dizendo: "Não tenhas medo, sou eu." Essa palavra ela é muito forte em toda a palavra de Deus. Constantemente Deus vai se dirigir
aos seus escolhidos, aqueles que Ele chamou, para que eles não tenham medo, porque Ele, enquanto Deus, vai estar junto na missão. Isso na pessoa de Jesus, indo ao encontro da comunidade dos discípulos, da comunidade dos escolhidos, Ele está dizendo também para nós, enquanto igreja: não tenhais medo. É importantíssimo a gente confiar de que o Senhor está conosco até o fim dos tempos. E de que, por mais que venham ventos contrários, como no Evangelho de hoje, o vento era contrário também, assim como naquela famosa passagem bíblica em que Jesus dormia no barco, em que as ondas e os ventos bagunçavam e os discípulos desesperados gritavam e clamaram por Ele. Lá Jesus também acalmou a tempestade, aqui Jesus também acalmou. Então Jesus Cristo é aquele que acalma as tempestades do nosso coração, que acalma as tempestades da nossa vida. Nós temos que ter a fé e a confiança. Por que que Pedro afundou? Estava indo bem, indo ao encontro do Senhor. Mas quando ele sentiu o vento contrário, ele começou a ter medo. O medo muitas vezes faz com que a gente abandone a nossa fé. O medo muitas vezes faz com que a gente abandone a nossa vida de igreja. O medo muitas vezes faz com que a gente não acredite nem nas nossas próprias forças e nem nas nossas próprias capacidades. O próprio Jesus Cristo confia em cada um de nós. Ele sabe das nossas qualidades, Ele sabe das nossas fragilidades. Ele sabe que nós também somos capazes de responder com amor à nossa vocação. Pedro aqui representa toda a comunidade, porque a figura de Pedro é aquele que de fato representa o cabeça, o chefe que Jesus escolheu e que vai passar por muitas experiências de fracassos, de alegrias, de derrotas, mas não vai desistir. Vai confirmar a sua fé ainda mais na pessoa de Jesus. Se nós lermos o Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar Pedro como um homem corajoso, que vai sem medo anunciar o Evangelho, mesmo sendo açoitado ou perseguido. A comunidade dos discípulos que estavam ali naquele período da Páscoa, trancado em casa, as portas fechadas por medo dos judeus, que quando Jesus adentra a vida deles, o ressuscitado levando à luz a vida nova, as portas se abrem e eles começam de fato a testemunhar. Então vejam que o Evangelho de hoje nos convida a refletir muito sobre o medo. Alguns domingos passados nós refletimos sobre a passagem que Jesus falava muito: não tenhais medo, não tenhais medo e não tenhais medo. Que a palavra do Senhor neste domingo transforme a nossa vida e o nosso coração e que nós tenhamos a coragem de caminhar ao encontro de Jesus para anunciá-lo no mundo de hoje. Vamos rezar de modo especial hoje, neste domingo, por todas as vocações e pelas vocações nas famílias, que é onde nascem todas as vocações. Que você tenha um ótimo e abençoado domingo. Até o nosso próximo encontro.